O que você faria se descobrisse que a base da economia global está prestes a rachar? If we're going to add to the deficit over the next several years and potentially get more inflation, we're going to need higher interest rates if we're going to try and sell $2.5 trillion worth of bonds every year. Não estamos falando de mais uma crise, mas do possível colapso do sistema que por décadas sustentou governos, empresas e famílias. O dito mercado da dívida soberana norte-americano. These are very large numbers. You had the crack in the bond market and also bought 4 trillion of your securities in the first go-round. Those numbers are true globally. Jamie Dimon, um dos banqueiros mais influentes do planeta, acaba de soar o alarme. Chamados treasures, eles estão sendo despejados no mercado internacional e isso tem provocado um forte aumento dos juros futuros nos Estados Unidos. Um padrão estranho está se formando no mercado de bonds, que são os títulos de renda fixa dos Estados Unidos. E se isso daí estourar, pode ser tarde demais para a gente conseguir reagir agora. Mas segundo ele mesmo, a pergunta agora não é se isso daí vai acontecer, mas sim quando isso vai acontecer e com qual força isso daí vai acontecer nos mercados financeiros globais. Agora imagina o seguinte, imagina um castelo de cartas com mais de 100 trilhões empilhados em papéis, que prometem devolver um dinheiro que talvez nem exista. Bom, isso daí é o mercado dos bonds norte-americanos. Esses títulos, especialmente os do Tesouro Americano, são considerados padrão ouro de segurança. Então, são considerados bem seguros. E enfrentam hoje a maior crise de confiança em décadas de existência. O rendimento do T-Bond de 10 anos subiu de menos de 1% em 2020 para quase 5% ao ano hoje. Isso representa a maior alta dos últimos 40 anos. Mas, poxa, por que isso daí importa? Porque conforme os juros sobem, o valor dos bonds antigos despenca. Os mais antigos caem em situações assim. Fundos de pensão, seguradoras e bancos centrais ao redor do mundo acumulam perdas silenciosas, mas perdas profundas. Estamos falando de prejuízos bilionários, muitas vezes escondidos em balanços que fingem a normalidade e fingem o padrão. Imagine toda a sua aposentadoria investida em algo que está desvalorizando rápido, sem que você sequer perceba. É assim que o sistema funciona. E é assim que ele vai permanecer até que pare de funcionar. Se você quer uma dica do mercado financeiro, é a seguinte: se você quer enxergar o futuro, olhe para o Japão. Os títulos japoneses de 30 anos perderam quase metade do seu valor desde 2019. O que aconteceu por lá foi uma espécie de um colapso silencioso, mas bastante revelador. Gigantes do setor financeiro, como Dai-ichi Life, carregam prejuízos de centenas de bilhões de dólares. E o pior, esses prejuízos nem sequer foram realizados. Eles ainda não aconteceram, estão lá. Eles estão adormecidos, esperando um momento de pânico para emergir. Então eles precisam só de um estopim para virem à tona. O Japão basicamente é um ensaio geral do que pode acontecer com os Estados Unidos no longo prazo, só que numa escala muito maior. Se o maior emissor da dívida do mundo repetir o mesmo roteiro, não haverá palco suficiente para conter essa possível tragédia. E por que eu digo isso? Porque conseguimos, pessoal. A dívida norte-americana ultrapassou 36 trilhões. Parabéns aos envolvidos. De dólares, inclusive. Mas o mais grave não é esse número que está lá. É o ritmo. Os déficits anuais dobraram o limite considerável sustentável da parada. O famoso 3% do PIB. E ninguém mais está tentando reduzir nada. Segundo a economista Lynn Alden, o que vivemos é um verdadeiro esquema Ponzi, segundo ela. Só que um esquema Ponzi institucional. O governo precisa emitir nova dívida só para pagar a dívida antiga. E quando a confiança acabar, a máquina simplesmente para. É como um carro que continua
andando porque os passageiros acreditam que ele tem combustível, só que na realidade ele está sem. Quando todos perceberem que o tanque está vazio, será tarde demais e as pessoas vão entrar em um possível desespero. Bom, a gente pode estar chegando no momento em que os americanos estão perdendo a confiança no governo norte-americano. Tradicionalmente, quando os juros reais sobem, o ouro costuma cair. Mas agora, em vez de cair, o ouro está subindo, junto com os juros. E o que isso daí quer dizer? Quer dizer que a confiança norte-americana desapareceu. Os investidores não acreditam mais na lógica dos modelos. Estão migrando para ativos concretos, ativos mais presentes, mais seguros, como ouro, Bitcoin, imóveis. Isso é um grito silencioso, um sinal que o sistema baseado em promessas escritas em um papel está acabando. A gente está em um ponto de inflexão onde antes havia estabilidade, agora existe apenas dúvida. Onde antes havia previsibilidade, agora reina a desconfiança. E não é só nos Estados Unidos não, Brasil, Europa, o mundo inteiro basicamente está desse jeito. Os últimos dias estão sendo uma loucura completa no mercado financeiro, desde quando começou lá com o tarifaço do Trump, até as coisas que se desenrolaram a partir desse evento. E essa confiança, infelizmente, não está contida só no mercado financeiro. Um exemplo, enquanto os mercados estavam em desespero, caindo em completo silêncio nos últimos tempos, as ruas estavam gritando, literalmente. Um exemplo é em Los Angeles. Protestos contra deportações tomaram diversos bairros inteiros lá e a cidade está uma loucura. Famílias exigem justiça enquanto o governo responde só com tecnologia. E vocês vão entender por quê. A Palantir Technologies lidera projetos de vigilância que monitoram milhões de pessoas. Essa daí é a tentativa de impor a ordem sobre o caos social crescente. Mas essa ordem tem um custo. E esse custo pode ser a liberdade, a privacidade e a paz da população norte-americana. O investidor estrangeiro observa esse cenário e se pergunta: bom, os Estados Unidos precisam recorrer à repressão para manter a estabilidade. Quão seguro é o dólar que representa esse país? Será que é uma moeda que vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro lá? Bom, no passado a gente já superou crises parecidas, aumentando o crescimento populacional, aumentando a produtividade, a mão de obra e mantendo a inflação moderada. Mas hoje os ventos são outros. A galera baby boomer está se aposentando, está ficando velho esse pessoal. E o fundo de previdência social, que já teve mais de 3 trilhões de dólares, está evaporando. E adivinha só, onde o fundo estava investido? Que nem a gente falou no início do vídeo. Ele estava investido em T-bonds americanos. O próprio governo americano está se desfazendo dos seus ativos mais confiáveis para pagar promessas antigas. É um ciclo autofágico, onde a salvação destrói o próprio sistema. Mas isso também pode ser apenas a história se repetindo. Você se lembra de 2008? Aquilo foi uma crise de crédito. Agora falamos de uma crise da própria base monetária, que seria algo mais perigoso. Se os bonds norte-americanos perdem o valor, os bancos terão um colateral. Fundos quebrarão, governos perderão a sua credibilidade. E tudo isso pode acontecer sem aviso prévio nenhum, como se fosse um terremoto de larga escala, só que completamente silencioso. É como tentar consertar a turbina de um avião em pleno voo, e sem saber se há um lugar para você pousar ele em emergência à vista, ou que você consiga chegar lá. Está uma situação muito delicada, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, no mundo inteiro. O que eu posso dizer é que as únicas pessoas que vão conseguir sair dessa, se isso tudo vier à tona, que a gente conversou nesse vídeo, vão ser as pessoas que têm um bom asset allocation, que são pessoas que sabem investir de maneira descorrelacionadas, conseguem pegar diferentes ativos. Um exemplo, se a gente está vivendo
uma crise que envolve tecnologia, automaticamente as ações do setor de semicondutores vão subir. Se a gente está falando que o dólar pela primeira vez representou uma instabilidade, quer dizer que o ouro, em vez dele ter se mantido, ele evoluiu, ele conseguiu crescer em momentos assim. Isso serve para a gente e prova que o ouro também é um bom ativo para se investir em momentos assim. Outro exemplo que eu trago todo vídeo, pessoal. Olha o preço que está o Bitcoin. O Bitcoin quase na máxima histórica, o mundo inteiro uma confusão econômica gigantesca. E o Bitcoin lá, na máxima histórica dela. Isso daí são coisas que servem para se proteger. Se você quer fazer o jogo do investimento da maneira certa, não é ficar só em renda fixa não. Porque se você coloca ali numa Seliczinha padrão, mesmo assim você está correndo o risco de não ganhar nada. Um exemplo foi em 2020, que a Selic estava aproximadamente, teve uma época que bateu 2% ao ano. O que você vai fazer com 2% ao ano com uma inflação de quase 5%? Você estava literalmente perdendo dinheiro, perdendo poder de compra. E estava investido na renda fixa. O jogo do dinheiro, o jogo dos investimentos, onde acontece as coisas mesmo, é no equity. São com empresas. Empresas que geram valores para o mundo. Quando o mundo precisa desses valores que essa empresa tem, então se é uma crise no setor de tecnologia, que nem está acontecendo nos Estados Unidos, que eles estão resolvendo tudo aquilo com tecnologia. Resolvendo, né? O setor de semicondutor tende a subir. Se é uma crise econômica, o ouro tende a subir, Bitcoin tende a subir. Se é uma crise bélica, petróleo tende a subir. Para tudo ter uma solução. Só não pode deixar tudo em uma coisa só. Você precisa deixar em aplicações estratégicas um montante estratégico que aquilo vai fazer um rendimento suficiente para você manter seu estilo de vida. Então, se você está gostando até aqui do vídeo, deixa o like e a gente já vai continuar. Aqui no primeiro comentário fixado vai ter a minha mentoria, que era R$1.000 e ela tá por 37. Essa semana a gente está com essa promoção para juntar uma galera que quer começar a investir, quer viver dessa parada. Então a gente vai voltar pro vídeo aqui. Basicamente, o que a gente tinha comentado até agora. As coisas acontecendo nos Estados Unidos, essa loucura que está no mundo inteiro. Enquanto isso, ouro na máxima histórica, Bitcoin na máxima histórica também. A gente nota um padrão entre as duas coisas. Tudo no mundo é o equilíbrio entre o caos e a ordem. Vai longe demais para um lado para você ver se você não destrói o outro lado. Hoje em dia, o mundo inteiro tenta controlar a inflação com medidas autoritárias. E é nesse fio de navalha que investidores precisam caminhar. Investidores de sucesso precisam saber o que fazer em momentos assim. Um passo em falso e todo o castelo de cartas vai se ruir. Isso se você tiver investido tudo em um mesmo segmento. Um exemplo, tudo só em renda fixa à base de juros. Se você não tem uma descorrelação nos seus ativos, se você não diversificou os seus investimentos, você sofre esse risco e tende a sambar nesse momento que a gente está passando. A conclusão que eu chego é que, em um mundo instável, a sua estratégia precisa ser a prova do caos e a prova de medo. Esqueça fórmulas prontas e adote de vez a antifragilidade na sua carteira. Cara, você precisa diversificar. Investe em ativos reais, ativo de verdade. Um exemplo, vou falar o que eu estou fazendo agora. Estou usando ETFs como VTI para me expor à economia produtiva. Eu estou buscando comprar imóveis e também eu quero ter reserva em caixa, em dinheiro vivo, em momento assim. E se fizer sentido para você, assim como faz para mim, eu estou colocando bastante grana em Bitcoin. Aliás, eu vou colocar quando ele cair mais, mas eu tenho muita que aproveitei essa alta aí também. Então, cara, se prepara não para prever o futuro, mas para resistir qualquer cenário, qualquer turbulência. Porque resistir nessa turbulência e quando vier a época da colheita, nessa época da colheita você vai conseguir, já aconteceu comigo, de bater 100%, 150% do capital em um ano. Isso daí é possível porque eu tenho uma diversificação boa, com ativos bons na minha carteira. Isso daí é garantia que vai acontecer no futuro? Não, mas a gente estuda muito para isso daí acontecer e tende a acontecer se aplicar do jeito certo.
No fim das contas, você tem duas escolhas a se fazer. Você pode ser o passageiro ou o piloto. Esperar que alguém te salve num mar turbulento ou assumir o controle da sua própria trajetória. O mundo está mudando rápido, pessoal. E quem não se mover agora vai ser engolido pela tempestade. Então, esse daqui foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, clica no link, no primeiro comentário fixado. Começa a sua jornada rumo à proteção e o crescimento financeiro de maneira consciente, entendendo o mercado financeiro, como ele funciona na prática e como que ele é de verdade. Porque a tempestade que tá vindo não vai perdoar ninguém, viu? Mas quem se prepara a partir de agora vai usar o vento ao seu favor e vai ganhar muita grana se aplicar do jeito certo. Bom, me chamo Victor Ferreira e até o próximo vídeo.